Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e eu espero que vocês estejam bem, felizes e estudando bastante. Bem, para quem não me conhece, sou o professor André, eu sou aluno do curso de Ciências da Computação da Univesp e eu faço parte de um grupo chamado Univesp Helpers, que reúne alunos da Univesp que produzem conteúdos para ajudar outros alunos da Univesp e para ajudar também, né, qualquer aluno que esteja aí precisando de uma ajuda, precisando de um apoio diante de algum problema que ele esteja enfrentando. Pessoal, o que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar de um assunto que, para mim, ele é muito importante, ele é um assunto bem interessante, que é o assunto sobre frações, sobre operações com frações. Vai ter uma parte da aula que serve até para a criançada aí de quarta série. Vão ter exercícios para o pessoal de faculdade, para o pessoal que já está no ensino médio. Enfim, essa aula vai ter vários níveis. Eu começo bem do básico, operações muito básicas, mas vamos resolver uns exercícios bem supimpas, tá bom? Vamos lá para o slide? Como sempre, vamos começar a trabalhar, né, pessoal? Porque trabalhar é fundamental aí. Então, vamos lá para a gente poder começar a fazer a nossa discussão em relação a esse assunto aí, que eu acredito ser um assunto muito importante, que é o assunto sobre frações. Pessoal, como que você tem que enxergar uma fração? Uma fração, ela possui dois pontos importantes que vocês têm que saber. Um deles é o chamado numerador. Que a gente fala assim, professor, a parte de cima de uma fração, que nome que ela tem? Ela tem um nome. Esse nome é numerador. E qual é a parte de baixo da fração? É o que nós chamamos de denominador, pessoal. Então, isso aqui seria o numerador e esse aqui seria o denominador. Então, essas duas expressões são muito importantes. Então, aqui você tem o numerador e embaixo, em vermelho, você tem o chamado denominador. Então, isso é muito importante. Você sabe que uma fração é composta pelo numerador e pelo seu denominador. Agora, pessoal, existe alguma coisa aí que é muito importante para todos nós, que é o quê? B tem que ser diferente de zero, pessoal. Por quê, professor? Porque nós não temos, é um absurdo, não existe, né? É um absurdo matemático, é um fim do mundo você escrever assim, A sobre zero. Não existe nenhuma fração cujo denominador é zero. O numerador pode ser zero, o denominador não. Então, pessoal, primeira coisa, já guardem isso daí, tá bom? Então, essa vai ser uma coisa que você tem que guardar sempre na cabeça. Parte de cima, numerador. Parte de baixo, denominador. E o denominador nunca poderá ser zero. Pode ser um número negativo, pode ser um outro número fracionário, pode ser um número com raiz, com radical, enfim, não importa. Só não pode ser zero. Tudo bem? Pessoal, aqui nós temos alguns exemplos de raiz, né? Isso aqui a gente fala que é o quê? O meio, né? Isso aqui é meio. A gente fala assim, quanto é a raiz? Meio, né? Essa fração equivale ao nosso meio, né? 1/2 ou meio. Aqui você tem 3, você chama como? 3/4. Né? 3/4 de alguma coisa é 3/4. Agora, como que vai ser aqui, pessoal? Se o denominador, ó, presta bem atenção, se o denominador for maior que 10, né? Você vai usar a palavra avos. Então, isso daqui seria o quê? 1/20 avos. Não é avós, é avos. 1/20 avos, tá? 1/21 avos, 1/17 avos, 1/30 avos, tá? Então, seria 1/20 avos aí. E, pessoal,
Uma fração cujo denominador é igual a 1, ela é um número inteiro. Então, isso aqui seria o número 4. Todo o número inteiro, pessoal, ele tem como denominador o número 1. Todo o número inteiro tem como denominador o número 1. Professor, essa informação é importante? Essa informação ela é importante, pessoal, quando nós estivermos dividindo uma fração por outra. Saber que, na verdade, um número inteiro nada mais é que uma fração cujo denominador é igual a 1. Pessoal, como que a gente soma a fração? Isso é uma coisa muito interessante. Você precisa saber. A pergunta que você tem que fazer é: a fração, ela tem as frações que você está somando, elas têm o mesmo denominador? Sim ou não? No caso aqui, A sobre B mais C sobre B. O denominador aqui é comum, é o mesmo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que somar os numeradores e manter o denominador. Então, aqui no caso, ó, quanto seria 5 sétimo mais 11 sétimo? É o mesmo denominador? É. Então, você copia e aí você soma os numeradores. Ó, o A mais C seria 5 mais 11. Isso seria igual a quanto? 16 sétimos. Mas é só, professor? É só. Aqui no caso, o denominador é 3. Nossa, que interessante. É 3, professor? É 3. Então eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Exatamente. Você vai somar os numeradores. Isso aqui vai ser igual a 7 terços. É facinho, 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 pessoal. Não tem nada de complicado, nada de muito esquisito. Professor, quando o denominador é o mesmo, basta manter o denominador, né, como está aqui, e somar os numeradores. Exatamente, pessoal. Sem problemas. Agora, quando os denominadores eles são diferentes, pessoal, como está mostrando aqui no caso, né? Um denominador eu chamei de B e o outro de C, são constantes aqui, na verdade, né? São números. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum de B e de C. Então, eu venho aqui e faço o mínimo múltiplo comum de B e de C. E aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Presta muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Vou botar até um verde aqui. Você vai calcular o MMC e colocar aqui no denominador. Então, o denominador da soma será o MMC. O que você vai fazer com esse MMC, pessoal? Você vai dividir pelo denominador. Isso vai dar um resultado. Isso aqui, quando você fizer a divisão do MMC pelo denominador, isso vai dar um resultado. O resultado você vai usar e vai multiplicar isso daqui. Certo? É isso que você vai fazer. E com a outra fração, a mesma coisa. Eu pego o MMC. Eu, na verdade, vou dividir pelo denominador. E o resultado eu vou multiplicar. O resultado final é o que eu vou colocar, na verdade, aqui. Né? É o que vai ser o numerador, né? Aí, no caso, vai ser o numerador da minha fração. É aquela coisa do dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Bem, isso aqui é um exemplo bem genérico. Vamos pegar uma coisa mais palpável para a gente ver, tá? Então vamos lá. Isso aqui, ó. Eu estou somando 3/5 com 1/4. Primeira providência, vou fazer até aqui no cantinho, pessoal. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Eu vou pegar. Quem são os denominadores? 5 e 4. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum. Então, eu divido por 2, vai dar 5 e 2. Por 2 vai dar 5 e 1.
E aí acaba aqui. E por 5 vai dar 1 e 1, e aí acabou. E aí você vai multiplicar aqui, né? 2 vezes 2 vezes 5, dá 20. Então, aqui o mínimo múltiplo comum é 20, que é o que você vai colocar aqui, ó. Na verdade, você pode colocar separado num primeiro momento. Eu vou colocar separado, mas você podia fazer uma fração zona grandona, com o mesmo denominador, mas não tem problema. A gente vem aqui e faz em 2 etapas. Então, vamos lá, pessoal. Então, 20 vai ser o denominador da fração que vai resultar da soma, exatamente. E o que eu faço agora? Vou pegar a nossa canetinha verde aqui. Você vai pegar isso daqui, vai dividir pelo numerador, pelo denominador, desculpa, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, quanto seria, professor? Vou até fazer em verde para diferenciar um pouquinho. 20 dividido por 5 dá 4, não é isso, pessoal? Esse é o resultado, 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. A mesma coisa aqui, ó. 20 dividido por 4 é igual a 5. Aí você vai multiplicar pelo numerador. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 1 é 5. Correto? Então é isso, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 3 é 12. Que 4 vezes 3 é 12. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 1 é 5. Aí fica fácil, né, pessoal? Vou até colocar aqui agora em vermelhão de novo. Aí é a babinha do boi, né? Fica 12 mais 5 sobre 20. Isso será igual a 17 20 avos. Não é avós, hein, por favor. É avos. Tudo bem? A mesma coisa nesse aqui, pessoal. Vamos fazer o MMC aqui. É a mesma coisa. É a nossa pergunta. O denominador resultante da soma será o MMC entre 7 e 14. Aqui, pessoal, é facinho, né? Por 2 vai dar 7 e 7. 14 dividido por 2 é 7. 7 dividido por 7 é 1. Dividido por 7 é 1. Então, aqui, quanto que é o MMC? 2 vezes 7, que é igual a 14. Esse é facinho. Agora, pessoal, vou fazer de um outro jeitinho. Vou colocar uma fração zona e colocar o mesmo denominador. Não vai mudar nada, tá? Agora é a mesma coisa. Ó. 14 dividido por 7 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Mais 14 dividido por 14 é 1. 1 vezes 1 é 1. Isso vai ser igual a 5 14 avos. Tá? Então, como que seria? Seria 14 dividido por 7. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 14 dividido por 7 é 2. 2 vezes 2 é 4. 14 dividido por 14 é 1. 1 vezes 1 é 1. Certo, pessoal? Então, a soma é exatamente assim, quando os denominadores são diferentes. Agora, quando você está subtraindo, pessoal, é uma coisa bem parecida, né? É quase praticamente a mesma coisa, com exceção que uma coisa é subtração e a outra é soma ou adição. É o mesmo denominador? É. Então, o que você vai fazer? Você vai manter o denominador, aqui no caso é o 3, e você vai subtrair os numeradores, seria o A e o C aqui. 5 menos 1. Isso é igual a 4 terços. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo denominador? É. 21, 21 vai manter, porque é o mesmo denominador, vai dar 11 menos 1. Isso vai dar 10, 21 avos. Então não tem segredo, você mantém o denominador e subtrai os numeradores, porque as frações têm o mesmo denominador.
Agora vai ser a mesma coisa da soma, pessoal. É a mesma historinha. Você vai ter que calcular o MMC aqui. É a mesma coisa. Calcular o MMC entre B e D. Você vai decompor isso daqui. E aí, o que você vai fazer? Botar o nosso verdão aqui de novo. O MMC vai virar o denominador da subtração. Você vai dividir pelo denominador dessa fração. E o resultado você vai multiplicar pelo numerador. Aqui é a mesma coisa. Você vai dividir pelo denominador e o resultado você vai multiplicar pelo numerador. E aí o resultado você vai colocar aqui. Será o novo numerador aí dessa nova fração. Vamos lá para o exemplo? Fica mais claro quando a gente pega um número, né? Aqui os denominadores são diferentes, pessoal. Então vamos lá. O que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter 4 e 12. Então nós temos que fazer aqui o MMC, né? Que na verdade é a nossa incógnita. É um MMC entre 4 e 12. Então vamos decompor esse pessoalzinho aqui. Por 2 vai dar 2 e 6, né? Porque 12 dividido por 2 é 6. E 4 dividido por 2 é 2. Por 2 vai dar 1. Aí você pode parar aqui. E aqui vai dar 3. E por 3 vai dar 1 em 1. E quando dá 1 em 1, você terminou a decomposição. Para calcular o MC é só fazer 2 vezes 2 vezes 3. Isso é igual a 12. Então, o MMC aqui é igual a 12. Então, o que você vai fazer aqui? Você pode fazer por cada fração ou fazer é mais comum o pessoal colocar uma fração grande, né? Com o seu denominador, que agora é o MMC, né? Que está aqui, ó. Aí você faz 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 5 é 15. 12 dividido por 12 é 1. 1 vezes menos 1, que é menos aqui, é menos 1, né? Então vai ser menos 1 aqui. Deixa eu só corrigir, porque esse menos aí é o sinal, né? Não é o sinal do número 1, é a operação aqui no caso. Porque os números são positivos, mas é 15 menos mais 1, vamos dizer assim, seria isso, né? 12 dividido por 12 é 1. 1 vezes 1 é 1, mas aqui tem um sinal de menos, que está subtraindo. Então é 15 menos 1, que é igual a 14 sobre 12, né? Vai ser 14 sobre 12 aqui. Professor, a gente pode manter essa fração desse jeito? Não, pessoal. Depois a gente vai ver que essa fração aqui, eu vou deixar ela assim, porque eu ainda não falei sobre isso. Mas essa fração não pode ficar assim. Ela precisa passar por um processo de simplificação. Mas nós vamos falar isso aqui depois, tá? Mais para frente na aula. Porque esses números aqui, eles podem ter um divisor comum. Tá bom? Vamos manter 14 sobre 12 e depois nós vamos falar sobre a simplificação. Você nunca pode deixar uma fração desse jeito aí, tá? Eu já vou adiantar para vocês que isso daqui será 7/6, tá? Mas depois eu vou explicar para vocês por que isso é 7/6. Mas o importante é que você tenha entendido a questão do MMC, dessas coisas todas aí. No item B, você está fazendo 10/3 menos 1/5. Então, você vai fazer aqui um MMC, que na verdade você não sabe quanto vai dar, você quer saber, é entre 3 e 5, né? Aqui você decompõe por 3, vai dar 1 e 5. E por 5 vai dar 1 e 1. Quando der 1 e 1, terminou a decomposição. Então, o MMC é 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, esse MMC aqui é igual a 15. Então, você põe aqui 15. Aí você vai trabalhar com essa fração primeiro. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 10 é igual a 50. Né? 15, 5, 50, isso. Menos, né?
menos, que é uma subtração. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 1 é 3. Então, isso aqui vai dar 47 quinzeavos. Tudo bem? Pessoal, não é um negócio muito difícil, nem uma coisa muito complicada de se fazer, tá bom? Mas aí você tem que prestar um pouquinho de atenção na questão do MMC. Pessoal, a multiplicação de frações, ela é bem tranquila de se fazer. Ela é muito fácil. Talvez das operações seja mais fácil, porque é simplesmente saber multiplicar. Quanto que é A sobre B vezes C sobre D? O numerador vai ser A vezes C e o denominador vai ser B vezes D. É só isso que você tem que fazer. É multiplicar esse por esse e esse por esse. Então, por acaso, aqui, ó. Quanto seria 5 sextos vezes meio? Seria assim, ó. 5 vezes 1 sobre 6 vezes 2. Isso vai dar 5 dozeavos. Quanto que é 5 sobre 11 vezes 3 quartos, né? Ou 3 sobre 4. É 5 vezes 3, 11 vezes 4. Isso vai dar 15 vezes sobre 44. 15 sobre 44. Tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo que eu queria fazer. Eu vou fazer para não ficar um vídeo muito longo. Nós vamos chegar na multiplicação. Na próxima aula, nós vamos falar sobre divisão e outras operações que também envolveriam aí, ou estariam envolvendo fração como a própria divisão, né? Que é, na verdade, uma filhote, né? A divisão nada mais é que uma filhote da multiplicação. Tudo bem, pessoal? Então, bons estudos para vocês. Não esqueçam de dar o like no canal, de apertar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e de se inscrever para dar aí uma forcinha para a gente, tá bom? Pessoal, bons estudos e qualquer coisa, escrevam lá nos comentários. Até a próxima.